Aleluia. Pai, somos tão gratos ao Senhor, Pai, por essa noite, por esse momento, Pai. Estamos aqui, Pai, como seus filhos, Pai. Estamos aqui reunidos, Senhor Deus, para lhe exaltar, para agradecer ao Senhor, Pai. Obrigado, Deus. O Senhor é bom, Pai. A sua fidelidade, ela dura para sempre sobre nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus. Nós agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, Pai. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, queridos. Obrigado, louvor. Aleluia, ô glória. Agora sim. Eita, Deus maravilhoso. Estou feliz, queridos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Otávio. Sou pastor auxiliar dessa igreja. Eu cheguei aqui este ano e nós estamos finalizando, um mês da pregação sobre o propósito da vida. Pode botar o cartaz aqui, querido? O propósito da vida. Ok, não tem problema. Então, queridos, eu gostaria de falar para vocês que o propósito da vida, naturalmente falando, não é como o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? O propósito da vida, querido, eu estou primeiramente dando uma introdução para vocês entenderem o que seria o propósito de Deus para a nossa vida. O propósito da vida natural é quando a gente fala assim, eu quero comprar um carro. Então você planeja comprar um carro. Você tem um propósito de comprar um carro, mas você planejou. Mas para você comprar um carro, você vai passar num processo. E esse processo você vai ter que dedicar a ter dinheiro. Tem gente que tem dinheiro rapidamente, aquele dinheiro para comprar o carro, e tem aqueles que vão juntando aos poucos, até atingir o propósito de comprar o carro. A mesma coisa é o propósito de Deus para a nossa vida. Então Deus, ele tem 3 P's para a nossa vida. Ele tem uma promessa, ele quer que nós passemos por um processo para nós atingirmos o propósito dele. A promessa de Deus para nossas vidas, desde quando ele criou o mundo, são promessas boas, querido. Então, quando ele criou o mundo, lá em Gênesis 1, ele falou assim, criamos o céu e a terra. E Deus criou os céus e a terra. Veja, ele criou. Então, Deus, ele já tinha uma promessa, ele já tinha um desejo. Por que ele criou o céu e a terra? Depois, o que ele fez? Ele, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus não criou o céu e a terra para ele. Ele criou para que o homem pudesse ali pegar e cuidar da terra. Mas o desejo de Deus, quando ele criou o céu e a terra, ele deu para o homem. Deus queria, ele queria que o homem ficasse na terra cuidando. Deus não queria que o homem morresse, querido. Quando nós olhamos a Bíblia, Deus não queria. Mas por causa do pecado do homem, não foi alcançado o propósito. E o homem que pecou, nós já sabemos, foi Adão. Por que eu estou dando essa introdução, querido? Adão, Deus deu para ele o jardim do Éden. O que é Éden? É ausência de maldade, jardim sem maldade. Então Deus falou, Adão, deu a ordem para ele. Aqui está o jardim. De toda árvore você pode comer, menos dessa aqui, Adão. Deus deu uma ordem. Então ali haveria um processo, mas Adão desobedeceu. E o que Deus fez? Colocou Adão. Isso naturalmente falando, querido, é a mesma coisa que é empresário aqui, quem dá uma ordem para um funcionário fazer alguma coisa e não faz, ele vai mandar embora, querido. E com Deus, não que Deus jogou Adão para fora, não. Deus confiou que Adão fosse cuidar do jardim do Éden. Deus tinha um propósito para a vida de Adão, mas Adão pecou. Mas vocês acreditam, querido, que Deus não desiste da gente? Por isso que ele fez nós a imagem, a semelhança dele. Ele não desiste. E quando a gente vê, Deus ficou muito triste quando a gente olha a Bíblia lá em Gênesis. Deus ficou tão triste. Lá em Gênesis 5 ele fala, a partir de hoje, o homem não vai passar mais de 120 anos. Mas quando vocês vão ver, Adão viveu 969 anos. Por que eu estou falando isso, querido?
Por quê? E eu botei assim, para vocês entenderem. O propósito da vida com Deus começa com as promessas, ou seja, os planos dele para nossas vidas. E requer de nós um processo de obediência, a fim de que nós atinjamos o propósito dele. Amém? Então, nós vamos passar num processo aonde que muitas coisas vão acontecer até nós atingirmos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Querido, eu vou começar minha pregação, para quem conhece esse livro, primeiramente em cima da Bíblia. E para quem conhece e quem não conhece, eu diria, leia esse livro. Vocês vão entender que esses 3 P's que estão aqui, planos, propósito e práticas. O que seria a prática? O processo, querido. O processo. Porque Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Nós estamos passando num processo. Dias maus vão vir, nós estamos passando num processo. Nós estamos caminhando com o Senhor. E como é que nós vamos conseguir passar por esse processo? Sempre botando a palavra em primeiro lugar, querido. Amém? E aqui eu tirei um pedaço desse livro que diz assim: muitas das vezes os homens têm projetos que são bons e até mesmo totalmente de acordo com as Escrituras, mas não são de Deus. Página 11. E a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salmo 127. Ou seja, se Deus não estiver naquilo que você estiver naturalmente fazendo, naturalmente isso fracassará. Naturalmente, querido. Então nós, como os filhos de Deus, nós sempre que formos fazer alguma coisa, devemos primeiramente levar a apreciação de Deus. Provérbio 16 diz: o homem pode fazer os planos, mas a última palavra quem dá é Deus. O homem pode fazer os planos. Deus não é nada contra, querido. Você pode fazer plano de trabalhar, você pode fazer plano de estudar, você pode fazer plano de tudo. Mas primeiramente, nós como filhos de Deus, devemos levar a apreciação do nosso Pai. Amém? Por que eu digo isso, queridos? Eu falo como um testemunho pessoal. Eu digo como testemunho pessoal. Eu fazia tantos planos na minha vida, naturalmente falando. E eu vou dar um testemunho de acordo com que é o propósito da vida. Eu nunca imaginaria que seria um pastor. Vocês estão de frente para uma pessoa que você sempre ouviu falar na Bíblia sobre Saulo. Eu era um Saulo, querido. Eu tenho um irmão que é pastor, eu tenho uma mãe que está na glória, e eu perseguia a igreja. Mas veja, quais são as promessas de Deus para a nossa vida? São promessas boas. Deus não vai falar para ninguém: se você fizer isso, eu vou te dar isso. Ele não vai falar, querido. Na própria palavra você vai entender o que Deus quer para a sua vida. Para isso que Jesus foi lá para a cruz, para que nós fôssemos curados e sarados em nome de Jesus. Em nenhum momento na palavra Deus nos enganou. Ele sempre falou que dias maus viriam. Dias maus para um irmão pode ser uma dor de barriga. Dia mau para o outro irmão pode ser uma dor de dente. Dia mau para o outro irmão ou irmã pode ser no emprego. Mas o que Deus fala? Devemos perseverar. Perseverar. Ele diz que nós somos mais que vencedores, querido. Nós não vivemos pelo que vemos, mas sim pelo que cremos, querido. E eu, quando persegui a igreja de Deus, que começava na minha casa, o meu irmão, que é pastor, que hoje está lá em Coimbra, em Portugal, persegui a minha mãe, antes de conhecer até a minha esposa, minha mãe cristã, e depois a minha esposa, que aqui se encontra. Mas eu digo que ela foi uma mulher guiada, querido. Porque eu falo que Deus não vai falar os planos dele para você. Você vai entender quando ler essa palavra e você começar a botar em prática.
Eu comecei, depois que eu conheci a minha esposa, querido, ela já é evangélica, e eu sou militar, eu não tenho vergonha, eu sou militar, sou aposentado, posso andar armado. Eu comecei a perseguir, querer matar o pastor. Imagina! Vocês estão rindo, é? Querer matar o pastor. Entendo o propósito de Deus, eu querer matar o pastor. Isso aqui é sério, querido. Eu dizia para minha esposa, bebia, era do mundo, eu vou matar o pastor hoje. Eu vou matar o pastor. Mas minha esposa nunca deixava de ir para a igreja. Ela tinha tudo para parar, para não ir para a igreja. Por que eu estou falando dela, querido? Porque tinha um propósito de ela estar aqui hoje na frente, eu aqui, queridos. Deus já via isso, querido. Isso aqui é para exaltar o nome dEle. Que nenhum plano dEle para nossas vidas vão ser frustrados, queridos. E minha esposa ia para a igreja. Eu bebia muito, queridos. Estava no pagode. E o que acontecia? Lá vai eu. À frente da igreja. Cheio da cachaça. E aí eu parava lá, quando minha esposa me via, aqueles olhos bem grandes. Mas ela nunca falava nada. Isso foram anos, querido. Foram anos. Um dia, querido. Por que eu falei desse livro? Leia esse livro. Está aqui, um testemunho quase igual o meu. Um dia, queridos, eu parava em frente da igreja e ficava esperando minha esposa sair para ver se o pastor, olha que um pastor hoje falando, se o pastor botava a mão nela. Por que quando a gente é do mundo só é o pastor, né, querido? Hoje eu sou um pastor, eu não é? Parece que é só o pastor que, desculpa a expressão, que faz coisa errada, né? Dentro da igreja, né? E eu falava para ele, se um dia eu ver o pastor com a mão no seu ombro, morre você e morre ele. Isso aqui é um testemunho, querido. Isso é o propósito da vida com Deus. Pode parecer que é uma coisa, uma piada, mas isso aqui é o propósito de Deus. Deus sabia que eu ia estar aqui hoje para estar glorificando e exaltando o nome dEle. Isso foram anos, querido. Eu parava o carro e ficava esperando. Com 2 pistolas. E a mulher veio com esse olho. Um belo dia, queridos. Novamente. Eu fui deixar minha esposa, em vez de eu parar com o carro, Deus. Eu digo, foi Deus, não foi ninguém. O meu carro foi para o estacionamento. Eu sempre parava, deixava minha esposa, ia tomar minhas cachaças e vinha cheio da cachaça ainda. E um dia Deus me levou. Deus me levou. Minha esposa, meu filho era pequeno, hoje ele tem 25 anos de idade, e eu me lembro como fosse hoje. Minha esposa não entendeu, porque o carro foi para eu vá-se embora, com raiva, querido, porque a gente é do mundo. É do mundo. Eu já não gostava de crente, depois ainda arrumei a minha esposa, veja. Mas isso havia um propósito, entende? Havia um propósito de Deus da minha esposa na minha vida. Amém? E eu fui, querido, desse jeito. Era o Deus me levando. E quem estava pregando na igreja onde eu me converti, Verbo da Vida lá de Olinda, não era o pastor Cleone, era um outro pastor. E eu entrei, querido, dentro da igreja. E tinha um irmão, que eu não vou falar um pastor, hoje ele é pastor. Ele já foi pastor nessa cidade. E ele chegava perto de mim, quando eu parava em frente da igreja, eu gostava de mostrar, cheio da cachaça. Todo errado, veja. Eu vou dizer todo errado, querido. Mas veja a mão de Deus, que Deus já estava me cuidando desde ímpio, querido. Eu poderia perder a minha farda, eu poderia perder tudo. E um irmão, toda vez que eu chegava, ele sabia que eu estava armado. Então, quando Deus me levou, ele já avisou toda a igreja, querido, não adianta, toda, seja católica, seja evangélica, ela sempre tem policiais. Então, quando eu fui, 3 policiais me acompanhando. Sabe que Deus é maravilhoso? Assim, ó, minha esposa sentou ali, eu me lembro como fosse hoje atrás,
E tinha uma vaga já me esperando. Os planos de Deus são maravilhosos, as promessas de Deus para a nossa vida. E eu entrei, querido. Aceitei Jesus como Salvador. Aquele homem que queria matar o pastor, isso faz parte do propósito da vida, querido. Foi o homem que Deus colocou ali para cuidar do pastor. Cuidei de toda a segurança da igreja. Mas veja como os planos de Deus. Por isso que lá Deus fala em Jeremias 29:11, ele diz: os meus pensamentos são maiores que os seus. Veja como o nosso Deus é maravilhoso. E eu fiquei cuidando lá do pastor. Lá, cuidando, querido. Hoje tem um livro chama O Escudeiro de Deus. Alguém aqui já leu? O Escudeiro de Deus, de Terry Nance. Eu parecia o escudeiro de Deus com o pastor. Eu era o primeiro. Eu brincava lá que eu era babão. Eu digo, para babão, há galardão. Né? Você já viu? Para babão, há galardão. Veja, coisa linda. Por que isso? Eu chegava primeiro que os diáconos. Eu já chegava primeiro que os diáconos. Os diáconos, eu já estava lá, querido. Mas veja, tudo que eu sabia no mundo natural, ainda como militar, eu apliquei na casa do Senhor, para o pastor e para a igreja. Eu chegava primeiro e era o último a sair. Os cultos lá terminavam 9 horas, e o pastor, muitas das vezes, tinha que ouvir casais, eu ficava. Mas por que eu estou falando isso, querido? Depois eu me aposentei em 2017. O Satanás é um mentiroso, querido. Por isso que diz lá em João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir, querido. Por que eu estou falando isso? 2017 me aposentei, falei, agora eu vou me dedicar mais à igreja, mais ao Senhor. E na minha caminhada como militar, querido, eu fui acometido. Eu não, é do cão, doença do cão. Eu digo que é do cão. Deus é saúde. Amém? Mas ele diz que sobreveio um ímpio, sobreveio um justo. Lá em Eclesiastes. O ímpio fica doente, o justo também fica. Não é isso? Só com a diferença que nós temos um Deus. O preço já foi pago lá na cruz. E nós só temos que colocar em prática. E aí, essa abençoada, essa amaldiçoada, vou dizer assim, L4, L5, aqui deve ter médicos, aqui deve ter enfermeiros. Então, era L4, L5. E a L5, querido, é a pior. Ela estava fora do lugar. E começou a me atacar. Olha o propósito de Deus. Como Deus faz na nossa vida. Ela começou a atacar. Por isso que nós cantamos, tu és digno de tudo. Ele é digno, querido. Ele é digno. Eu vou mostrar que o nosso Deus é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Isaac, é o mesmo Deus de Jacó, é o mesmo Deus hoje, é o mesmo Deus da manhã, querido. E ali, querido, comecei eu a definhar. A família me chamava de perninha de Cohen, Cohen. Por quê? Eu só andava assim, ó. Passei mais de 30 anos e depois se aposenta. E a gente sempre ouve aquela história, né? O aposentado sempre gasta dinheiro com remédio. Mas eu sou um filho de Deus. Eu falei, eu não vou gastar. Comecei a fazer hidroterapia, fisioterapia, mas sempre declarando, querido. Quando me converti, sempre declarando, obrigado, Pai, eu sou sarado e curado em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por isso que o Senhor mandou o seu filho lá para a cruz, Pai. E um belo dia, queridos, um belo dia, eu do lado de fora, veio um pastor, eu vou falar o nome dele aqui, chama-se Davi Feijoli. Esse pastor veio pregar na igreja, e o meu pastor falou assim, irmão Otávio, vamos ter pastores de fora, eu quero que o senhor veja como é que vai ser a questão da segurança. Então devemos dar honra, querido. Então aqueles pastores, eu fazia assim, ó, vinha pastor de fora, então eu pegava os irmãos, irmão, aqui hoje nesse lugar vai ser o estacionamento dos pastores. Devemos dar honra a quem merece honra, querido.
Eu fui fazer, mas um dia anterior, querido, da pregação, eu estava ruim, querido. Minha esposa está aqui, ela deitou em cima de mim, querido. Ela sabe disso. Ficou deitada, queridos. E outro dia eu tinha que estar na igreja. Ela que me levou e me botou no carro. Você vai assim, amor? Eu vou. E eu fui assim, eu me lembro como fosse hoje. Ela me botou no carro. Eu fiquei lá do lado de fora do estacionamento, a igreja lotada, louvando. E eu lá na parede. Obrigado, Deus. Obrigado que eu estou fazendo aqui o melhor para o Senhor, Pai. Eu e Deus, querido. Tem que ser vocês e Deus. É vocês e Deus. Nós temos que crer nessa palavra, porque ela é viva e eficaz. E eu falando, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Eu sou sarado e curado. E queridos, vocês sabem que Deus fala. Deus fala através de sonho, através da palavra. Deus tem várias maneiras de falar com vocês. Falou através de uma jumenta para Balaão. Veja. E eu na parede, querido. Por que na parede? Armado, militar, fica sempre olhando. Aquela voz. Entra. Bem audível. A Bíblia diz, quando ouvi a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Ela também diz, lá em 1 Coríntios 14, 10. No mundo você vai ouvir muitas vozes, mas nenhuma delas sem sentido. Eu sabia que era a voz de Deus. Ele não falou assim, entra que eu quero te curar, entra que eu vou lhe proteger. Não, ele falou, entra. E eu entrei, querido, eu fui, olha, raciocina aquilo ali. Quando eu cheguei, queridos, na porta da igreja, para entrar dentro do templo, pastor Davi Feijoli, assim no alto, pregando. Eu não sei como é que chama aqui, eu sou carioca, eu não sei como é que chama aqui na Paraíba, mas eu parecia aqueles marteletes, aquelas britadeiras. E ali eu fui curado, querido. Nunca mais tomei um remédio. Nunca mais fiz hidroterapia. Nada, querido. Mas veja, é o processo. Eu não fiquei de olho naquele problema ali. Eu não vou para a igreja que eu estou doente. Quando a gente está doente, tem que vir para a igreja mesmo, querido. Tem que vir para a igreja, querido. Tem que falar para ele, tu é um derrotado, Satanás. O preço já foi pago lá na cruz. Eu sou sarado e curado. Eu fui curado, queridos. Curado, queridos. O melhor ortopedista, não vou citar o nome dele, que eu não vou fazer a propaganda para ele, eu faço propaganda para o meu Deus. O melhor ortopedista falou assim para mim, senhor Otávio, eu não posso lhe operar, porque o seu último disco, eu não vou fazer o jeito aqui, o último disco, ele está bem na ponta. Se eu operar, o senhor pode ficar aleijado. E eu vou dizer outra coisa para o senhor, se o senhor bater, se o senhor dirige, eu dirijo. Se o senhor dirige, o senhor toma cuidado. E é verdade o que ele falou. O seu pé pode travar, o pé trava. Se o senhor bater com esse carro, o senhor pode ficar aleijado. Eu preferi ficar com a palavra, porque eu já era um cristão. Então, quando obrigado, doutor, obrigado. E eu continuei. Então, ou seja, eu fui sarado, curado. Hoje, querido, aqui, ó. Deus é maravilhoso, querido. E acredite na nossa caminhada com Deus, o diabo não vai desistir de nós não, queridos. Mas sempre tem que botar, é o processo, ó. Deus tem a promessa. A primeira promessa, queridos, qual foi a primeira promessa? Ele mandou o filho dele lá para a cruz. Para quê? Para que nós fôssemos salvos e tivéssemos a vida eterna. Primeira promessa. E tem promessas dele que estão se cumprindo e tem promessas que vão se cumprir, queridos. Vão se cumprir. Por isso que é de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, querido. É confiar nessa palavra. Aleluia. Deus é bom, meu querido. E aí, o
pastor Otávio, feliz, curado, sarado, está lá na igreja. Eita, minha linda mulher, comprei uma casa, botamos piscina, fizemos tudo. Ô, glória! Estamos bem aqui, perto de casa, nossa casa. Nosso neto nasceu lá em Pernambuco. Meus cunhados, minha sogra, calma. Ô, minha sogra, desculpa, minha sogra. É minha sogra, viu? E aí, estamos bem lá. E vocês sabem que a Bíblia diz que o nosso bem maior é a família, querido. A Bíblia diz, lá em 2 Timóteo 5,8, aquele que não cuida da sua família é pior do que o infiel. Por que eu estou falando isso, querido? Nós temos que passear, temos que vir para a igreja, mas também tem que ter momento com a nossa família, com nossos filhos. Então, eu passeava com a minha esposa. E um belo dia, eu sempre vinha, ia para Natal, venho eu aqui para João Pessoa, essa cidade maravilhosa. Está eu lá em 2020, fevereiro, num hotel, numa piscina maravilhosa. Novamente, Deus, eu quero ver você morando aqui. E só tinha sexta, sábado, eu nunca faltava o culto. E Deus fala, eu quero ver você morando aqui. E ela sem entender nada, eu chorei dentro da piscina. Só olha, fevereiro de 2020. Falei com a minha mulher, Deus falou comigo. Eu sabia que era Deus. Deus quer que a gente mora aqui. Veja, os planos dele para a nossa vida, querido, ele não vai falar. Por isso que a Bíblia diz, na obediência, Deus ordena as bênçãos. Imagina, meu neto, Otávio é o nome dele. Meu primeiro netinho. Ai, Deus, né? Meu primeiro netinho, está lá, minha sogra, meus cunhados, meu churrasquinho, aposentado, morando perto da igreja. Tá bom, Deus. Na piscina, eu falei, amor, Deus falou comigo. Nós vamos morar aqui. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola, ela destrói. Minha mulher foi sábia. Ela falou, não, amor, tem nossos netos. Não, amor, tem a nossa vida agora, que a gente está na nossa casa. Acabamos de reformar a nossa casa toda. Não, ela falou, vamos. Mas sabe quando Deus fala, Ele dá provisão, querido? E foi tudo rápido. Eu tinha que ir embora no sábado, meio-dia, porque eu não faltava à igreja. Saímos da piscina, fomos um monte de lugar, não vou citar. E Deus botou um homem, uma placa, querido. Normalmente um prédio, a placa, quando a gente bota uma placa de aluguel, a gente bota de frente para a rua, queridos. Essa placa estava do lado. E eu e minha esposa vinha pela calçada e vimos essa placa desse apartamento. Liguei para esse senhor, foi tudo rápido. Ele me deu a chave, não fiz nem contrato. É assim que o papai faz, querido. Ele não diz na palavra, não é o pastor Otávio, não. Ele nos dá muito mais que pedimos ou pensamos. Me deu. A mulher veio logo. Quando a gente se aposenta, muita coisa cai, né? Não gosto nem de falar. Mas papai é o dono do ouro e da prata, né? Faz-me rir, cai, não é isso? Quando se aposenta, quem é que é aposentado sai, cai um monte de coisa. Mas nós devemos confiar no Senhor. Aí ela falou, amor, é a mudança de Pernambuco para cá. A chave nós já estamos. Descemos. E fui rápido. Fizemos aquelas pesquisas online, lá em Pernambuco. Aí me liga um abençoado, um cristão. Veja como nosso Deus é maravilhoso. O senhor Otávio, que é fulano de tal. O senhor está procurando uma mudança para João Pessoa? Eu falei, sim. Eu falei, o senhor está falando de onde? João Pessoa. Como é que o senhor me descobriu? Não, eu vi, mas eu botei só aqui em Pernambuco. A pesquisa. E ele, querido, eu não vou dizer que ele me deu de graça. Ele me abençoou com a mudança. O dono foi na minha casa. Levou lá as pessoas para desmontar. Isso aqui, querido, não tem coisa melhor. Saber que o nosso Deus, querido, por isso que não tem coisa melhor que nós temos os milagres, os sinais na nossa vida, queridos.
É assim que nós vamos ter a certeza que podemos realmente depender de Deus. E eu vim morar aqui. E aí, vem eu morar. Entra março, a pandemia. Não foi? 2020? Aí o que acontece? Eu e minha esposa pega Covid. Aí está minha reverenda. Hoje eu nem sabia de como Deus é maravilhoso. Minha reverenda, só vim 2 vezes nessa igreja, entrou a pandemia. Quando eu vim morar aqui. Minha reverenda faz lá o negócio, leva para a Serra. O meu pastor Giacomo, pastor Eduardo, Patrícia, Rita, agradeço pela vida de vocês. Eu agradeço. E só estava eu e minha esposa. Sem ninguém. Doente dentro de casa. E eles deixavam lá na portaria a comida para a gente. Veja, e nós não falamos nada. Falamos alguma coisa para vocês? Manda comida. É papai, querido. Papai providencia, queridos. E aí nós fomos mandados para ser pastor lá em Itabaiana. Veja, morando aqui em Itabaiana. Mas Deus sabe todas as coisas, querido. Olha o propósito de Deus. Olha quem era lá o pastor Otávio. Veja, eu vou encontrar com a minha mãe lá. Minha mãe não teve tempo de me ver a minha conversão. Eu vou encontrar. Ô mãe, estou aqui. Estou aqui, mãe. Já cheguei. E eu fui ser pastor em Itabaiana, queridos. 95 quilômetros para ir e 95 quilômetros para voltar, queridos. Mas sabe quando a gente faz uma coisa guiado? É guiado por Deus. Deus providencia tudo, querido. Quem conhece Itabaiana, em 2020 a estrada toda emburacada. Está aqui o pastor Giacomo, quando foi nos levar lá, querido. Agradeço pela vida de vocês. E fomos lá fazer o ID, querido. Mas todos vocês sabem que tudo tem o seu tempo. A Bíblia diz que um planta, outro rega. E tudo é no tempo de Deus, querido. E quando foi o ano passado, viemos liderar a escola de ministro. Até o pastor Otávio. Tem muita gente aqui que eu estou vendo que estava na escola de ministro. Eu ficava ali fora. Novamente, Deus manda eu entrar. Agora, o pastor Eduardo não sabe disso. Hoje ele vai ouvir. Hoje foi um dia, pastor, que Deus preparou. Eu passei a semana todo dia me consagrando para falar isso que eu vou falar aqui. Como nosso Deus é maravilhoso. E nós liderávamos os monitores. Eu gostava de ficar ali fora, questão de segurança. E o pastor Eliezer, era a aula dele, e ele aqui, e Deus fala, entra de novo. Eu entrei, querido. Quando eu entrei, eu fui para ali, está o pastor Eduardo ali na ponta, que era muito difícil o pastor Eduardo ficar ali. Ou ele ficava aqui na sala, mas era difícil. E Eliezer, não há lugar melhor. Eu entrei na unção. E aquele testemunho, abraça o seu pastor. Eu abri o olho, olhei. Eu fui lá, abracei o Senhor, pastor. Veja como nosso Deus é, querido. Eu falei nada. Mas a palavra de Deus diz o quê? Por 2 ou mais testemunhas, toda a minha palavra será confirmada. Abracei o pastor, não falei nada para o senhor, não foi? Falei nada. E eu estava em casa, fui para a igreja, passou a semana, e o que aconteceu? Novamente, um irmão recebe esse livro, Escudeiro de Deus, e ele fala, digital, pastor Otávio, eu recebi esse livro. Ele deve estar vendo a pregação, não vou citar o nome dele. E Deus mandou para o senhor. Eu li. Eita, escuta, terra Inâncio. O cara largou a igreja dele para... Meu Deus. Naturalmente pensa, querido. Você é pastor presidente. Vamos falar naturalmente. Você é supervisor numa empresa. Você não vai querer deixar de ser supervisor para ser vendedor, não, querido. Gerente, não. Mas não vivemos natural, não. Nós vivemos sobrenatural. Por que eu estou falando isso? Eu era pastor presidente. Mas eu li o livro. Rapaz, segunda testemunha. Meu Deus do céu.
Cheguei numa quarta-feira. Amor, vamos ali, quero conversar contigo. Chamei e ela falou, eu já sei o que é. A maioria das mulheres, eu posso dizer pela minha, pela Patrícia, pela minha reverenda Rita, são profetisas, eu não conheço todas as mulheres. E minha mulher é uma profetisa. E ela falou assim para mim, eu já sei o que é. Eu falei, você não sabe nada. Tem que rir, querido, porque quando eu era do mundo eu dizia que Deus era fofoqueiro. É sério. É sério, queridos. Isso aqui é sério. Eu dizia para quando que Deus era fofoqueiro, mas não é não. É coisa incrível. E ela falou, já sei o que é. Eu falei, você sabe, então fala. Nós vamos sair da igreja, vamos ficar lá na igreja com o pastor Dada. Enfim, estou aqui hoje, querido. Estou aqui hoje servindo ao meu pastor. Mas vocês sabem que nossa caminhada, quando fala nossa, de pastor, de cristão, de filho com Deus, nós temos um processo, querido. O diabo ele nunca vai desistir da gente. A Bíblia diz que muito é dado, é cobrado. Então, se o pastor Otávio hoje cometer alguma coisa errada, a vergonha é grande para o Senhor. Por isso que nós, como pastores, como ministros, nós devemos nos policiar cada vez mais. Se aquele policia 100, devemos nos policiar 1000%. E eu comecei, querido, e o diabo ele não desiste. Ele é um nojento, querido. Ele é olha, se vocês souberem, a irmã Patrícia está ali. Eu estou com raiva dele, tem 2 semanas que vocês não sabem, querido. E eu vou finalizar aqui, queridos. A minha pregação é isso, é um testemunho de vida. Há 2 meses atrás, a Bíblia diz que até quando a gente dorme, Deus cuida da gente. Não é isso? Eu estava dormindo, querido, não sabia. Eu tive um derrame. E deslocou isso aqui. Isso aqui está tudo deslocado. Mas como o senhor soube, pastor? Primeira coisa, começou um dente bater no outro. Depois, estalos. Aqui, ó, a mandíbula está solta, queridos. Vocês botaram, tem esse ossinho aqui, o meu não tem, está solto. E eu vou explicar que o nosso Deus é maravilhoso. Veja como isso aí, o diabo achou que ia me parar hoje aqui. Ele é um derrotado. Isso aqui é para exaltar o nome dele, de Deus, do nosso Deus. O meu Deus, o seu Deus que está aí, quem está me vendo. E aí começou, meu dente, minha boca travava. E um dia deu um estalo muito grande. Tá! A minha mulher, amor, vá no dentista. Aqui eu não sei se tem dentista, mas tem gente que tem conhecimento dessa área. E eu fui no dentista, quando eu cheguei lá, na emergência, minha irmã, é a senhora, então a senhora sabe. Glória. E eu fui lá, e quando eu cheguei lá, queridos, tem dentista, tem médico, se deixar, ele mata a gente. É sério, querido. Misericórdia, se a gente não tiver ele firme na palavra, você vai para a carne com aquele abençoado. Ele faz essa ressonância urgente, vem aqui. Que foi, doutor? Faça urgentíssimo. Doutor, o que foi que houve? Faça. Fui lá, fiz a ressonância, a pessoa olhou na clínica ali, não vou fazer propaganda. Parecia que eu estava morrendo. Bom, 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 bom. Você aguarda aí, ó. Leva para o seu dentista. Misericórdia. Está repreendido. É sério, querido. A Bíblia diz que devemos renovar nossa mente, querido. É constantemente com a palavra do Senhor. Eu estou repreendido, eu sou sarado e curado. E eu vou lá e levo. Ele me olhou. Espera aí, só um minutinho. Vem 2 comigo. Buco vem não sei mais quem. Eles devem estar assistindo, não estão. Isso vai chegar até eles. Porque isso aqui serve para exaltar o nome do nosso Deus. Não devemos desmerecer a medicina, mas devemos crer em Deus.
E ele chegou lá, o buco, o senhor não está sentindo dor? Eu falei, não. Como é que o senhor está falando? Eu estou falando, queridos, mas é sério. Ele chegou, não está sentindo dor? Eu falei, não. Ele foi e me explicou. O senhor está com deslocamento na mandíbula, nas duas. Aí manda ela, é da área, sabe que está solto, minha irmã. Nosso Deus é maravilhoso. Eu não estou desmerecendo a medicina, eu estou fazendo tratamento em 2 clínicas. Laser terapia, estou fazendo coisinha aqui, furinho, tomando, Mas eu sempre estou declarando, queridos. E toda vez que eu vou lá, o senhor não está sentindo dor? Estou não. Que é a última, querido. Semana passada, chego lá na clínica também, não vou dar o nome dela. Não vou dar. Tem que exaltar o nome do nosso Deus. Chegou lá, seu Otávio, o senhor está aqui? Falei, sim, tudo bem com a senhora? O senhor sempre rindo? Sim, querido. Nós temos que rir da cara de Satanás. Eu vou chegar lá. Eu chego só lá, ó. Minha mulher diz que eu sou simpático, Sou simpático de Jesus. E aí ela me chega lá, ela me leva, me chega, olha, senhor Otávio, o senhor não sabe. Um homem chegou aqui para a gente, só esse lado, ele chegou aqui com o queixo caído. Falei, fazer o quê, né? Mas o meu está aqui no lugar. Está entendendo, querido? Isso é seta do cão, querido, para a sua vida. Não. E sabe o que eu estou fazendo, querido? Eu estou pregando a palavra ali. Eu estou pregando a palavra ali. Porque Deus diz que as coisas que eu faço para o homem natural parece loucura. É loucura para eles. Então querem que eu faça eu de cobaia. Não vai não, queridos. Não sabe nem que eu sou um advogado. Hoje eu posso dizer. Então, sabe por que eu estou falando isso? Querem fazer de cobaia. Olha, não sei o que, não sei o que. Não, olha, isso aqui é Deus que está segurando. Então, estou aqui hoje, queridos, falando isso. Mas o que? Estou passando num processo. Mas em nenhum momento estou desmerecendo a medicina. Eu estou passando num processo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade. Eu estou ali, ó. Deus é bom. Posso finalizar com o último testemunho? Para mostrar como nosso Deus é bom na cura, em tudo? É só acreditar nas promessas, querido. É só esperar. É no tempo dele. Quando Deus falou com Adão, olha aqui, ó, a gente faz, né? Coisa incrível, né? O Espírito Santo, né? A gente acha que é brincadeira. O Espírito Santo vai conduzindo. O Espírito Santo. Quando Deus falou com Adão, ele tinha 75 anos. Queria ser pai de multidão. Abraão, desculpa, gente. Gente, desculpa. Meu amor, obrigado. Abraão. Quando falou com Abraão, obrigado. Quando falou com Abraão, ele tinha 75 anos. Imagina 75 anos. E depois ele fala de novo com Abraão. E Sara está ali, ó, com todas as desculpas, fofoqueira, está ali ouvindo a conversa. Ó. Ela riu. Mas Deus fez a promessa para quem, querido? Para quem? Para Abraão. Não foi para Sara. Para Abraão. Eu sempre tenho que tomar a água, tá? Porque também eu não tenho as amígdalas, para vocês ficarem sabendo. É sério. E o que aconteceu? Veja, fez a promessa para Abraão, 75. Quando tinha 99, Sara ouve novamente. Pai de multidões. E com 100 anos, Abraão foi pai de Isaque.
Veja, 75 para 100 são 25 anos, é no tempo de Deus. E quando ele falou para Noé, mandou Noé aos 500 anos de idade, que Noé foi pai, faça a arca. Noé terminou com 600 anos. Então tudo, as promessas de Deus é no tempo dele. As promessas de Deus, ele vai cumprir no tempo dele. Veja que Noé enfrentou no processo aos 3 P's. A promessa, o processo até atingir o propósito. E Noé com 600 anos foi-se embora. Então nós devemos considerar essa palavra, querido, uma palavra viva e eficaz para a nossa vida. Uma palavra que ela cumpre naquilo que Deus promete. Mas Ele vai cumprir no tempo dEle, não no nosso tempo. E eu vou finalizar com o meu último testemunho. Meu último testemunho. Queridos, quando eu me aposentei em 2017, como eu falei que eu sou formado em Direito pelo FPR, me formei em 1994, vê? Eu me aposentei em 2017, a gente como militar não pode ter a carteira da OAB, não pode advogar, pode fazer o concurso. E quando eu fui fazer o concurso, eu fui para a sala de oração lá na minha igreja, Verbo da Vida em Olinda, Deus falou comigo que não era o tempo. Veja, 2017. Quando foi este ano, em abril, Deus falou comigo, agora é o tempo. Soma 2017 para 2023, 6 anos. Abril, querido, a prova, nós temos aqui advogadas, que eu sei advogados. Veja, para um homem que está parado há muitos anos, a prova foi em julho. E outra, 20 matérias. E nesse concurso agora que eu fiz, entrou mais 3 matérias novas, queridos. Direito previdenciário, direito financeiro e direito eleitoral. Eu fui ali, eu falei, Deus, o Senhor falou, eu vou fazer. Eu passei, queridos. Eu vou pegar minha carteira da OAB, querido. Por que eu estou falando isso? Eu esperei o tempo de Deus, querido. Então as promessas que Deus tem para a nossa vida, ela vai se cumprir no tempo dele. O propósito que ele tem, querido. O propósito de vida. Se o seu filho, se sua mãe, se o seu pai ainda não tem Jesus como Salvador, espera o tempo de Deus, mas vai chamando de existência. Se porta de emprego ainda não apareceu, espera o tempo de Deus, mas continua vindo para a igreja, continua dando graça a Deus, queridos. Continua dando graça a Deus. Porque nós somos filhos, nós somos filhos. Eu vou finalizar. Eita, Deus bom. Queridos, vocês não sabem como vocês são lindos olhando aqui de cima. Vocês não sabem o que Deus tem para vocês. Só no momento de oração de vocês, só vocês com Deus. Ou Ele vai falar, quando vocês fizerem oração, ou quando vocês estiverem andando, vai chegar uma pessoa, olha, Deus mandou falar isso para você. Mas creiam nessa palavra. Louvor, por favor. Creiam nessa palavra, querido. Porque eu posso dizer, larguei a família, que nem Abraão. E hoje eu sou um paraibano, eu e minha esposa. A gente não quer sair daqui mais não, querido. Isaías 1,19, se ouvir de me obedecer, te comereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra eu achei que é aqui. É que a gente desce, visita o neto, vai e visita o neto. Está entendendo, querido? Eu não sei o que é o melhor dessa terra para vocês. Para mim, está sendo aqui agora. Vamos fechar os olhos? Orar? Pai, somos gratos ao Senhor, Deus, por essa palavra. Obrigado, Deus. Sabemos que ela caiu no bom solo, Pai. Sabemos, Pai, que ela não vai voltar vazia, Deus.
Obrigado, Pai, por os ouvidos espirituais dos meus irmãos abertos. Obrigado, Pai, o Senhor realizando o desejo mais íntimo, Pai, do coração deles. Mas desde que esteja segundo a sua vontade e também esteja segundo a sua palavra, Pai. Obrigado, Pai, porque os meus irmãos, Pai, eles já são sarados e curados em nome de Jesus. Obrigado, Pai, eu declaro na vida deles, Pai, emprego. Eu declaro uma família próspera, Deus. Eu declaro, Senhor Deus, eles avançando cada vez mais no seu reino, Pai. E que eles possam usufruir, Pai, do melhor dessa terra, Pai. Obrigado, Pai. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido, você que